Por que isso? Porque eles eram gregos. E a morte de Jesus no Calvário, sua ressurreição, era cumprimento de Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Evangelho veio para os judeus em primeiro lugar e para todos os povos. Quando a nação árabe nascia, Ismael estava lá quase morrendo, menino lá no deserto, a promessa para os árabes também foi estendida. Como descendência de Abraão, eles seriam abençoados em Jesus. Precisamos contar isso para eles. Eles não sabem disso. Que a bênção está também para a descendência de Abraão, e Ismael era descendente de Abraão. É interessante, meus irmãos, que Jesus vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, né? Quando ele sempre fala em verdade, amém, amém, lego sul, é uma coisa profunda que ele vai dizer. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele está falando dele mesmo, e estendendo que isso tem que acontecer conosco. Quando ele diz assim, o grão de trigo cair na terra, não cair na terra, se ele não cair na terra, fica aquele grão de trigo. Se ele cair na terra, ele morre. Já não é mais trigo, é um monte de pés de trigo. Muitas espigas de trigo, coisa maravilhosa. Essa multiplicação. Só se multiplica o crente que foi um grão de trigo que caiu e morreu. Nasceu de novo, na verdade. E hoje ele vai produzir muitos e muitos frutos. Mas percebam que ele vai dizer o seguinte sobre essa forma de morrer. Ele vai dizer assim: quem ama a sua vida irá perdê-la. Quando ele fala quem ama a sua vida, ele não usa a palavra que nós usamos, Zoe. Zoe é João 3, a vida que o Espírito Santo nos dá, a vida que vem do céu, a vida que vem de cima, e nos faz ressuscitar espiritualmente. Nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. O homem perde exatamente a sua vida, digamos assim, Zoe, eterna, de qualidade celestial que vem de cima, exatamente porque ele se apega à sua vida biológica, com a sua queda, com a sua tendência natural. E é interessante que ele diz que a gente tem que odiar essa vida biológica. Às vezes eu odeio a minha vida biológica. E vejo que Paulo falou o mesmo. Em João 7, em Romanos 7, ele diz: aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. É exatamente essa vida não querendo morrer. A vida da natureza que está em nós pela queda adâmica. Eu não sou pecador porque peco. Não é o que eu faço que é errado. Eu nasci errado. Eu sou errado. Eu peco porque sou pecador. Paulo tinha o mesmo slogan que depois Agostinho, na sua teologia, ele repete muitas vezes isso daí. Conversão é eu morrer para essa vida. Se eu não morrer para essa vida e não preservar a vida eterna, aí então ele usa a palavra não bios, mas a palavra zoe, vida que vem de Deus. Eu não vou conseguir servir a Jesus, porque eu não conseguirei seguir a Jesus. Um vivo
biologicamente falando, nesse sentido, não segue a Jesus. Porque cada passo ao lado de Jesus, o seu eu tem que ser massacrado e morrer. Ele tem que renegar o que ele quer. Não tem dúvida nenhuma disso. É interessante, meus amados irmãos, que a gente vê na história muitos exemplos disso. Um dos maiores escritores do século foi Alexander Solzhenitsyn. Morreu uns 3 ou 4 anos atrás. Ele conta no seu livro Prêmio Nobel de Literatura, em 72, Um Dia na Vida de Ivan, a experiência com um moço que ele chama de Alioshka, que é diminutivo em russo de Alex. E ele sempre fala assim, Alioshka, entre parênteses, o Batista. Estava preso, 8 anos, condenado, porque não havendo publicação da Bíblia durante 50 anos, não pôde haver, na Rússia, ele copiava à mão textos bíblicos e entregava para os cidadãos russos. Fez uma vez, foi chamado no comissariado, pegou um pouco de prisão, depois na segunda vez outra prisão, e por último 8 anos de cadeia. E Solzhenitsyn estava lá com ele, e Solzhenitsyn escreve sobre 3 personagens no livro, junto com ele na cadeia, e fala de Alioshka, o Batista. Preste atenção como esse moço descobriu a verdadeira glória. Ele diz assim, 5:30 da madrugada, 30 graus abaixo de zero. Imagine, hein? 30 graus abaixo de zero. Alioshka, o Batista, tira o tijolo da parede, da masmorra onde estamos com 5 prisioneiros, lê textos do Novo Testamento a meia voz e ora durante meia hora por todos nós, pelas nossas famílias, por todos nós. Cada um conhecia a história do outro. Depois ele diz assim, 6 horas da manhã, o capataz pega o chicote e chicoteia todos aqueles que estão reticentes, resistindo de pegar as suas ferramentas de trabalho para ir para o campo de trabalho escravo dos prisioneiros. Alioshka Batista é sempre o primeiro. Ele nunca apanha. Faz tudo com alegria. Aí ele vai terminar, em outras páginas, a sua impressão sobre Alioshka. Ele diz assim, 6:30 da manhã, 20 graus abaixo de zero. O sol brilha e derrete a neve. Eu olho para o rosto de Alioshka. O rosto de Alioshka brilha. Ele é o único feliz entre nós. O seu Cristo lhe basta. Solzhenitsyn não resistiu. Dá testemunho depois com a sua vida maravilhosa de sofrimento. Irmãos, a cortina de ferro foi o maior poder que o mundo já conheceu. Alguns acreditam que Stalin, no seu delírio de persecutório, sacrificou 10 milhões de pessoas. Imagine. Solzhenitsyn passou através de visitantes o seu manuscrito, foi para a Sorbonne de Paris. A Sorbonne de Paris traduziu as universidades do mundo inteiro. Leram o testemunho de Alioshka. Nada segurou a glória de Alioshka, nem o maior poder do mundo, porque era a glória de Deus vivenciada por aquele moço. Teve um moço que o comissariado de inquirição do comunismo
da KGB era sempre em grupos para pressionar o prisioneiro. E um dia eles pressionavam o rapaz, e o rapaz olhou para eles e falou: vocês acham que estão me pressionando? Vocês é que estão pressionados. Vocês estão fazendo força para não ter dó de mim, mas eu não estou fazendo força nenhuma para ter dó de vocês. Eles caíram na gargalhada. Dó de nós, sim. Vocês todos estão muito prevenidos um contra o outro, porque sabe que um cochilo aqui, o outro denuncia, daqui a pouco está preso junto comigo. Eu não tenho esse medo. Eu não tenho esse medo porque eu entreguei tudo nas mãos de Deus e o meu Deus cuida de mim. O pão ralo que eu como na prisão vem de vocês. Vocês são servos de Deus para me alimentar. Se você confia tanto nesse Deus, o comissário-chefe apontou um vidrinho e falou: ali tem cianureto. Naquele vidrinho, se você tomar o cianureto, você morre em 3 minutos. Se você crê nesse Deus, que Ele é poderoso, então toma esse cianureto. Quero ver se você crê nesse Deus. Aí o jovem falou: bem, eu faço uma proposta. Se eu tomar e não morrer, vocês 8 que estão aqui aceitam esse meu Deus e mudam de lado e seguem a Jesus. Eles caíram numa gargalhada e falaram: nós aceitamos. Ele abriu o vidrinho, pimba, tomou. Todo mundo ficou olhando, os 8 ficaram olhando para ele, rindo. Como é que ele vai morrer? Vai estrebuchar, vai isso, vai aquilo. E ele olhando sereno para eles. Passou 3 minutos, ficaram sérios. Passou 4, passou 5 minutos, esfregaram as mãos, nervosos. O jovem olhou para eles e disse: como eu tenho pena de vocês. De hoje em diante é uma crise tremenda dentro de vocês. E eu não tenho crise nenhuma. Irmãos, isso é conhecer a glória que João descobre depois. Ele descobriu que quando Jesus falava em glória, não era aquele mesmo trono de Davi ou Salomão em Jerusalém. Quando Jesus falava em glória, era aquele trono que estava no centro da cruz. Historicamente, os romanos não crucificavam na cruz em T, como a gente vê em filmes. Era um X, com uma cadeirinha onde era colocado o crucificado. Porque teve crucificado que demorou 5 dias para morrer. Então, para ele não cair para frente, ela era uma cruz em X tombada para trás, pés e mãos presas, com cravos, e naquela cadeirinha aquele corpo se sustentava. Jesus falava desse trono, dessa glória, a glória da cruz. João passou a ver essa glória depois da ressurreição e viveu para ela. Tem uma coleção chamada Expositivo Grego, e conta que quando João foi bispo em Éfeso, 5 anos. Aliás, quando eu viajava da Europa para o Brasil, tinha uma caravana com o padre Fábio Melo. E eu comecei a conversar com o padre Fábio Melo. Ele estava muito animado, mas depois ele perdeu o ânimo de conversar comigo. Porque chegaram para nós e perguntaram lá: Padre Melo, pergunta para ele como é que é essa história de lá em Istambul. Éfeso hoje é Istambul, tem lá as ruínas. Como é que aquela casa simples na montanha é a casa onde Maria viveu e morreu? Como que pode ser isso e tal? Ele não soube explicar. Eu falei: é muito simples.